que assiste o canal Falando de Paysandu, hoje é dia de Papão e Chapecoense e hoje não tem conversa. Hoje literalmente não tem conversa na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu precisa urgentemente da vitória contra a equipe da Chapecoense. Vai ser um jogo extremamente difícil. A gente está falando de dois times que estão separados por 1 ponto na tabela de classificação. A distância entre Paysandu e Chape. E os dois times vêm de derrota na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer as prováveis escalações. Na verdade a gente vai focar em falar da provável escalação do Paysandu para o confronto, falar um pouquinho sobre o histórico do confronto entre Paysandu e Chape e relembrar um pouco sobre a questão de alguns nomes que podem ficar de fora do Paysandu para esse jogo. Beleza? Então vai ser um baita apanhado de pré-jogo para você saber tudo o que você precisa saber para ir para o jogo informado e lotar a Curuzu. Torcedor bicolor, esse vídeo começa com um convite e coloca aí nos comentários se você estará no estádio do Papão mais tarde para esse confronto entre Paysandu e Chapecoense, jogo de 6 pontos do Campeonato Brasileiro. Beleza? Já comentou, preciso saber, eu preciso ver o apoio da Fiel Bicolor nos comentários. E depois de feito esse comentário, não esquece de deixar aquele like, cara, que pode parecer besteira. Eu sei que pode parecer besteira, mas é uma forma que você nos ajuda e nos ajuda demais na criação de conteúdo e também de fortalecer a visibilidade de um canal que fala sobre a nossa maior paixão, o Papão da Curuzu. Beleza? Então não esquece de deixar esse like, de te inscrever no canal para receber todos os vídeos que a gente tem trazido por aqui, ativando o sininho das notificações. Então, depois de feita essa breve introdução, bora falar sobre a provável escalação do Paysandu. Tá aí na sua tela, né, meus amigos? A gente deve ter o retorno de Nicolas, a gente pode ter o retorno do Jefferson Quintana, tá aqui, tá? A dúvida entre Carlão e Jefferson Quintana, porque o Quintana ainda está ali na condição de recuperação da lesão que teve, então é dúvida para a partida, mas é muito importante o seu retorno. O Carlão acabou errando no jogo passado, vacilou bastante, e o Jefferson Quintana dá mais segurança nesse sistema defensivo da equipe do Paysandu. Então há uma dúvida em relação ao seu retorno, mas ele pode acontecer. Também há uma dúvida em relação a se o Paysandu continua com Brian Borges na lateral direita ou se optará por Edilson, né, que também tinha questão de lesão e está retornando ali para o Paysandu, deve estar retornando nessa partida contra a equipe da Chapecoense. É uma outra dúvida nesse sistema de lateral do Paysandu. E ali a gente tem a dúvida do Lucas Maia, se o técnico Marcinho Fernandes, que no caso não é o Márcio que está suspenso para esse jogo, se o técnico Marcinho Fernandes ele irá optar pelo Kevin ou se irá optar pelo Lucas Maia. Claro que o Márcio Fernandes que vai escalar o time, mas eu falo Marcinho porque é ele que vai estar, o filho do Márcio Fernandes que vai estar na beira do gramado. Se será o Kevin ou o Lucas Maia, se ele fará uma mudança no sistema tático do Paysandu, quem sabe indo com 3 zagueiros, vamos ver como é que vai ser a configuração. Mas a escalação provável aqui da equipe do Paysandu está com Matheus Nogueira no gol, na lateral Brian Borges, ainda está aqui aparecendo o Carlão, mas eu acredito que se o Jefferson Quintana tiver condição, ele que entra. E Wanderson, com Lucas Maia na lateral. Lucas Maia que é zagueiro de ofício, indo para a lateral, mantendo essa pegada que tem sido a escalação do Paysandu nos últimos jogos. No meio de campo, João Vieira e Netinho. Leandro Vilela ainda está lesionado, não pode jogar. Mais centralizado na frente, um pouco mais na armação, o Robinho. E aí o Paysandu não deve ter o Juninho entre os relacionados, nessa aí uma notícia de atraso em treino. E no ataque, mantendo o trio de ataque titular. O Nicolas não jogou na partida passada, então é o Nicolas retornando à sua posição de atacante centroavante titular e o Benjamin Borassi e o Jean Dias nas pontas. O Borassi que fez uma excelente exibição na partida contra a equipe do CRB e o Jean Dias também que marcou gol, né? Então o Paysandu no ataque até foi bem contra a equipe do CRB, mas é na defesa que precisa de algumas alterações. Esse deve ser o elenco do Paysandu e se você observar aqui ao lado o elenco da Chapecoense no site Joga 10,
Olha ali quem tá na posição de centroavante da equipe da Chapecoense. Mário Sérgio, ex-Paysandu. Cuidado, a gente sabe do potencial ofensivo desse jogador, a gente sabe, né, de toda a sua qualidade e a gente também conhece a famosa lei do ex. Então, muita atenção a zaga do Paysandu deve ter com este atleta, que é o centroavante da equipe da Chapecoense, que é um jogador de muita qualidade, que foi muito importante para o Paysandu no acesso na temporada de 2023. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês o histórico, né, o raio-x desse confronto entre Paysandu e a equipe da Chapecoense. É um confronto bastante equilibrado, mas na verdade ele aconteceu poucas vezes, né? Paysandu e Chapecoense somente se enfrentaram na Série B do Campeonato Brasileiro e de um tempo para cá, né? Foram apenas 3 jogos que Paysandu e Chapecoense realizaram no Campeonato Brasileiro da Série B, sendo um neste ano. O Paysandu, né, jogou contra a Chapecoense e venceu por 2 vezes e acabou perdendo em uma ocasião. Essa vitória esse jogo do Paysandu nesse ano contra a Chapecoense, para quem não recorda, o Paysandu venceu de virada. A Chape abriu o placar jogando na Arena Condá e depois o Paysandu conseguiu a virada ali, um golaço do Leandro Vilela. Se eu não me engano, também teve um golaço do Netinho. Foram 2 gols de fora da área. Netinho, que deve ser titular nessa partida contra a equipe da Chapecoense jogando em Belém. Em termos de gols marcados, muito equilíbrio. 6 gols marcados pelo Paysandu na história do confronto e 5 gols marcados pela Chapecoense na história do confronto. Agora, se a gente for pegar os jogos só em Belém, a gente só teve um jogo de Paysandu e Chapecoense em Belém, né? Apenas uma partida com o Paysandu jogando em casa contra, na verdade, isso mesmo, com o Paysandu jogando em casa contra a equipe da Chapecoense. E nessa única partida que aconteceu, o Paysandu saiu vitorioso contra a Chape, né? Foi uma vitória do Papão na Série B de ano anterior. Então, meus amigos, é uma expectativa muito grande que a gente tem para esse jogo. Um jogo, como eu já falei para vocês, um jogo de 6 pontos. A gente tá falando do Paysandu ali na 16ª colocação, que antes do jogo do Paysandu vai ter Botafogo e Guarani. Se o Botafogo no primeiro tempo estiver vencendo a equipe do Guarani, o Paysandu entrará na rodada na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Sem contar que esse jogo do Botafogo é um jogo atrasado. É um jogo atrasado passando um pouquinho ali as rodadas iniciais do segundo turno. E como é um jogo atrasado, meus caros, o Botafogo vai jogar quarta-feira agora e ainda joga pela rodada 31 depois. Então o Paysandu tem que ter muito cuidado, precisa urgentemente dessa vitória para não entrar nessa zona incômoda, essa zona chata do rebaixamento, que o Paysandu tá ali na porta, na 16ª colocação. E o jogo de hoje é crucial, porque depois o Paysandu vai fazer jogo fora de casa. Jogo contra a equipe do Operário, que está ali no meio da tabela. O Papão não pode desperdiçar a oportunidade de, diante do seu torcedor, vencer o jogo. E é claro, nesse vídeo de hoje, para a gente encerrar o vídeo, eu quero pedir a tua opinião. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite, qual o seu placar para Paysandu e Chapecoense. O que você achou também da provável escalação do Papão e como você acredita que o técnico Marcinho Fernandes irá escalar a equipe bicolor para esse confronto diante do time catarinense, num confronto muito importante para a sequência do campeonato e para as pretensões do Paysandu de se manter na Série B do Brasileirão. Beleza? Deixa aí nos comentários e não esquece, se você assistiu o vídeo todinho, curtiu o nosso comentário, a nossa resenha sobre a partida Paysandu e Chapecoense e ainda não deixou o like, desce o vídeo aí, clica no gostei e também não esquece de te inscrever no canal, porque aqui vai ser sua principal fonte de informações, opiniões e também para você apoiar e torcer pelo Paysandu junto com a gente. Beleza? Então deixa o like, se inscreveu. É isso, galera. Tamo junto. Foi esse o vídeo de hoje. Valeu!